Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje nós somos chamados a buscar sempre mais as bem-aventuranças, a felicidade. Ser feliz é um desejo que todo homem, toda mulher traz no coração. E nós precisamos encaminhar cada vez mais a nossa felicidade para estar de acordo com aquela felicidade que Deus deseja para cada um de nós. Abramos o coração e vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 6, de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados dele tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas apresenta um número reduzido de bem-aventuranças em relação a Mateus, e as bem-aventuranças que Lucas apresenta estão muito ligadas à realidade bem concreta das pessoas. Ele diz: bem-aventurados vós os pobres, depois bem-aventurados os que passam fome e bem-aventurados os que agora choram. Então, são as três bem-aventuranças que Lucas apresenta. Depois tem a clássica bem-aventurança, que fala sobre a perseguição daqueles que são seguidores e seguidoras do Mestre Jesus. É interessante essa perspectiva de Lucas, porque a gente vai perceber que Lucas, o Evangelho segundo Lucas, é um evangelho justamente voltado para falar da misericórdia de Deus que está à disposição dos pobres, dos sofredores. Por isso, quando ele traz essa bem-aventurança, felizes os pobres, depois felizes os que têm fome, felizes os que choram, são realidades muito interessantes daqueles que sofrem realmente a experiência da dor, do sofrimento, das realidades difíceis da vida em sua própria existência. E são chamados a experimentar tudo isso como um caminho também de santificação, não aceitando a situação de qualquer jeito, né? Não é justificando a pobreza, o choro ou a fome, mas é buscando na comunhão com o Senhor superar tais realidades que oprimem a pessoa, que oprimem o ser de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher. E assim como em Mateus, nós vamos encontrar aquela que é a grande chave de leitura para as bem-aventuranças, quando o apóstolo Lucas, o evangelista São Lucas, ele vai dizer: por causa do Filho do Homem. Em Mateus a gente ouve Mateus dizer por causa de mim, né? Jesus dizendo por causa de mim, aqui é por causa do Filho do Homem, que na verdade é a mesma coisa. Então, viver todas as realidades da vida em comunhão com o Senhor, também passar pelas dificuldades da vida em comunhão com o Senhor, faz com que aquilo que experimentamos, que vivemos, que passamos, se torne de verdade fonte de bem e de felicidade para as nossas vidas. Então nós somos chamados a fazer a experiência de acolher, né, sempre mais essa palavra que vem a nós. E motivados por essa palavra, somos convidados a superar as dificuldades que a vida nos impõe, aqui nomeada por Lucas de pobreza, de fome, de choro,
somos chamados a superar tudo isso na comunhão com aquele que pode realmente dar sentido para nossas vidas e ajudar-nos a superar tais dificuldades. Quando Jesus ele dirige-se aos discípulos falando as bem-aventuranças, é sobretudo chamando a atenção para aprender a experimentar em todas as realidades da vida a presença dele e a viver tudo o que a vida nos propõe nesta relação com ele, aprendendo dele a viver, aprendendo dele a nos relacionar com as realidades, com as pessoas, com as situações que vão aparecendo no nosso dia a dia, aprendendo dele a verdadeiramente viver uma existência cheia de sentido, assumindo a vida a partir do olhar de Cristo e do ensinamento dele. Nós teremos a possibilidade de experimentar em tudo o caminho para a realização, o caminho para a felicidade, o caminho para uma vida bem-aventurada. Depois, Jesus, ele coloca uma segunda parte, nesse evangelho, quando, depois de dizer felizes, bem-aventurados, ele vai colocar também o ai de vós. E aí ele coloca também 3 realidades. Ai de vós ricos, ai de vós que tendes fartura, ai de vós que rides, e ai de vós que todos vos elogiam. Então coloca essas 4, não 3, mas 4, 4 ais. E chama atenção justamente para esta realidade onde as facilidades desta vida, as riquezas, os elogios, onde uma falsa alegria pode tirar o foco das nossas vidas. Então, o problema não é a riqueza, o problema não é o rir, o problema é se perder diante da riqueza, entregar o seu coração para as coisas que são passageiras, como se elas fossem fundamentais para a nossa vida, e esquecer de verdade de Deus, da sua proposta em nossa existência. Então, muitas vezes, as riquezas, o poder toma conta, como a gente costuma dizer, sobe para a cabeça e faz a pessoa se perder diante da vida e achar que basta o dinheiro, que basta o poder, ou até mesmo que se basta a si mesma, esquecendo que as suas vidas, elas só têm sentido nesta relação com Deus. Se tudo temos, é porque foi Ele que nos deu. E de tudo que temos, é importante que nós busquemos sempre mais viver na comunhão com Ele, fazendo com que tudo aquilo que Ele nos deu esteja a serviço do bem de todos e seja, assim, um louvor verdadeiro ao Senhor. Bem-aventurados aqueles que vivem a sua vida segundo o ensinamento do Senhor, que vivem nele, para Ele e com Ele, que vivem a plena comunhão com o Senhor, para fazer com que tudo seja vivido por causa dele. Lembremos, a grande experiência da verdadeira felicidade é viver tudo, as realidades do dia a dia, em comunhão com o Senhor. Viver tudo por causa dele. Que nós busquemos assim fazer e que todos os nossos projetos, empreendimentos, as nossas lutas por dias melhores, pela melhoria da vida dos irmãos e irmãs, seja alicerçado de verdade na nossa experiência do amor de Deus em nossas vidas, na nossa experiência com Jesus Cristo, para que tudo aquilo que a gente fizer tenha verdadeiro sentido. Que Deus nos conduza e ajude-nos a viver esta comunhão com Ele, para com Ele construirmos um mundo sempre mais justo,
onde todos têm dignidade preservada e assim se presta de verdade o louvor ao nosso Deus que nos chama a sermos bem-aventurados, a sermos verdadeiramente felizes. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Que a graça amorosa de Deus inunde o seu coração, querido irmão, querida irmã. Um abraço forte, muita felicidade em sua vida. Fica com Deus.